vez, uma boa noite a todos, um bom dia para os amigos aí do Brasil. Vamos então ter o nosso primeiro estudo após a apresentação que nós já fizemos da Gênesis. É, Como nós já fizemos uma apresentação, eu acredito que muito pertinente já para entrar na obra, eu só queria trazer aqui novamente uma parte daquela apresentação, só para a gente relembrar o que nós comentamos naquela apresentação da Gênesis, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Nós trouxemos a folha de rosto, porque a própria folha de rosto ela já indica o conteúdo da obra. Então, quando Kardec ele coloca aqui a Gênese, né, ou seja, as origens, os milagres e as predições, os milagres e as predições que estão no Evangelho, né? Segundo a base científica espírita, segundo, né, os preceitos espíritas, segundo o Espiritismo. Por Allan Kardec, autor do Livro dos Espíritos. E aqui é que ele indica aqui, né? Ele tem aqui embaixo 4 frases, que é um resumo das 3 partes da obra. As 2 primeiras frases, ela indica a primeira parte, a gênese, a origem. Então, quando a gente pega essa folha de rosto e vê aqui essa frase, a doutrina espírita é o resultado do ensino coletivo e concordante dos espíritos. Esse resumo vai estar na primeira parte ali, no primeiro capítulo, né? Caracteres da revelação espírita, ou fundamentos, né? Ou a natureza da revelação espírita. Ele vai fazer, nesse primeiro capítulo, né, sobre a origem, a gênese, segundo o Espiritismo. Nesse primeiro capítulo inteiro, ele vai relembrar como é que foi concebida a doutrina espírita, vai falar do controle universal do ensinamento dos espíritos. Olha, ele está falando da gênese do Espiritismo. A segunda frase, a ciência é chamada a constituir a gênese segundo as leis da natureza. Aqui sim ele vai falar, né, sobre as origens, né, do universo, as causas primárias, Deus acima, né? Espírito e matéria. Deus, espírito e matéria. Ele vai trabalhar esses elementos. A terceira frase, Deus prova a sua grandeza e seu poder pela imutabilidade de suas leis e não pela sua suspensão. É onde ele vai tratar dos milagres. Então, essa frase eu acho que é muito sábia, né? Porque às vezes a gente olha para Deus e acha que ele é poderoso justamente pelos milagres que ele faz. E o Kardec fala: não. A prova da grandeza de Deus é justamente porque as leis dele são perfeitas. Não há uma mudança, né? Não há uma exceção. É o poder da imutabilidade dessas leis que prova a grandeza de Deus, e não a suspensão por um milagre. Então, essa frase já resume o que a gente vai encontrar quando a gente vai trabalhar, né, junto com Kardec, nos aprofundando nessa segunda parte, que seria os milagres. E, finalmente, para Deus, o passado e o futuro são o presente. Ele vai tratar das predições, das profecias, dos profetas, dos falsos profetas. Por quê? Para Deus, o passado e o futuro são o presente. Porque só Deus é o onisciente, é só Deus que conhece o passado, o futuro e o presente, né? E quando a gente fala Deus, a gente pode também estender para aqueles espíritos que já o veem e o compreendem, que são os espíritos superiores.
E mesmo assim, esses espíritos eles não preveem data, porque geralmente o que a gente vai encontrar nas profecias é, é a visão de um futuro, mas espírito nenhum vai ficar dando data. Tá? Ele pode até ter mais ou menos ciência do que vai acontecer, mas ele não pode prever datas, porque só quem sabe realmente é Deus. Né? Eles, até por uma questão de estatística, né, de conhecer os espíritos, eles podem prever um movimento, mas eles não podem dar com exatidão. Então, somente para Deus o passado e o futuro são presentes. Ele vai explorar, né, nessa parte aqui sobre as profecias, as predições. Bem, e só para lembrar que esse primeiro capítulo ele é muito importante, assim como todos os outros, né? Mas é tão importante a ponto de que Kardec ele já vem falando sobre esse assunto, sobre esse capítulo. Aliás, a temática desse capítulo ele já vem trabalhando muito antes da publicação. Ele chegou, inclusive, a publicar um livro, um opúsculo, que se esgota, e como já ia sair a edição, no caso, a segunda edição da Gênesis, ele resolve, então, não mais publicar esse opúsculo, que é exatamente o primeiro capítulo de A Gênese. Bem, então vamos entrar na introdução da obra A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Aqui nós temos a obra original de Kardec, né? Nós temos aqui a obra original, A Gênese, os milagres e as predições, e logo em seguida nós já entramos na introdução. Essa introdução é toda escrita por Kardec. Vamos para a tradução em português. Vamos lendo aqui devagarinho, Fernando, Eliane, Sayuri, Marta, Nilce, vamos lendo devagarinho aqui, o Wilson, parágrafo a parágrafo, e a gente vai comentando. Vocês fiquem à vontade também para me interromper, tá bom? Introdução. Esta nova obra constitui um passo adiante nas consequências e aplicações do Espiritismo. Conforme indica seu título, tem como objetivo o estudo de três pontos até agora diversamente interpretados e comentados: a Gênese, os milagres e as predições, em suas relações com as novas leis que decorrem da observação dos fenômenos espíritos. Dois elementos, ou se assim queira, duas forças regem o universo: o elemento espiritual e o elemento material. Da ação simultânea desses dois princípios, resultam fenômenos especiais que se tornam naturalmente inexplicáveis se não considerarmos um dos dois. Do mesmo modo que a formação da água seria inexplicável se fosse abstraído um de seus dois elementos constituintes, o oxigênio ou o hidrogênio. Ao demonstrar a existência do mundo espiritual e suas relações com o mundo material, o Espiritismo dá a solução para uma imensidão de fenômenos não compreendidos e considerados, por esse motivo, inadmissíveis por certa classe de pensadores. Esses fatos são abundantes nas Escrituras, mas seus comentadores não têm conseguido chegar a uma solução racional, pois, desconhecendo a lei que os rege, permanecem fechados em dois campos opostos, uns deixando de considerar os dados positivos da ciência, os outros deixando de considerar o princípio espiritual. E assim ficam girando em círculos sem chegar a lugar algum.
Uma coisa também que eu ia comentar é que quando eu falei aqui, né, que o material, aqui nesse comentário aqui desse segundo parágrafo que eu falei, que o material não pode prescindir sem o espiritual, nem o espiritual sem o material, então, tem um equívoco na minha fala, né? O material prescinde do espiritual, mas o espiritual não prescinde do material, né? Então, nesse caso, não. Né? No caso da água, sim. A água sem o hidrogênio ou sem oxigênio, não há o elemento água. Mas o espiritual, sem o material, continua espiritual. Tá? Mas o material prescinde do espiritual. A pergunta de Kardec, né? Que se não houvesse o mundo material, haveria o espiritual? E os espíritos respondem que só há o material porque existe o espiritual. E o mundo material poderia nem existir, e mesmo assim, né, o mundo espiritual continuaria existindo. Essa solução se encontra na ação recíproca entre o espírito e a matéria. É verdade que ela tira da maior parte desses fatos seu caráter sobrenatural, mas o que tem um valor maior? Admiti-los como resultado das leis da natureza ou rejeitá-los completamente? Sua rejeição absoluta leva consigo o próprio alicerce do edifício, enquanto que, admitindo desse modo, apenas suprimindo o acessório, deixa essa base intacta. Eis porque o Espiritismo conduz tanta gente à crença de verdades que não há muito tempo consideravam utopias. Esse parágrafo aqui, ele nos lembra o que ele vai tratar no livro dos médiuns, né? Sobre o maravilhoso e o sobrenatural. Porque ali naquele capítulo ele vai fazer exatamente o que ele está indicando nesse parágrafo aqui. Né? Então, por que rejeitar completamente esses fatos? A gente, a ciência, né, rejeitar, porque vê nisso uma fantasia, uma crença, né? Aí ele fala, a rejeição absoluta leva consigo o próprio alicerce. E se a ciência olhasse apenas tirando o excesso ali, né? Suprimindo o acessório e analisar aqueles fenômenos, com certeza chegaria a uma conclusão que o próprio Espiritismo chegou. Foi isso que o Kardec fez, né? Esse parágrafo lembra muito essa parte do Livro dos Médiuns, onde ele vai explanar exatamente a maneira como é que ele fez a observação desses fenômenos. Enquanto alguns se ocupavam com mesas pulando e girando e se divertiam com aquilo e faziam perguntas frívolas, ele foi ver o que havia por trás daqueles fenômenos, fazendo o quê? Suprimindo o acessório, como ele colocou aqui. E ali ele começou a detectar realmente um fenômeno, e, e aí ele consegue fazer toda a pesquisa mais séria. Você ia falar alguma coisa, Fernando? Essa questão também está bem tratada da Revista Espírita. Sim. Esta obra é, pois, como dissemos, um complemento das aplicações do Espiritismo, por um ponto de vista especial. Os materiais estavam prontos, ou ao menos elaborados desde há muito tempo, mas não havia ainda chegado o momento de serem publicados. Era preciso, primeiramente, que as ideias constituintes de sua base amadurecessem e também levar em consideração a oportunidade das circunstâncias. O Espiritismo não tem nem mistérios, nem teorias secretas. Tudo nele deve ser dito com clareza, a fim de que todos possam julgá-lo com conhecimento de causa. No entanto, cada coisa deve chegar a seu tempo, para chegar com toda segurança. Uma solução dada precipitadamente, antes da questão ser completamente esclarecida, causaria mais retrocesso do que de avanço.
Naquilo que aqui tratamos, a importância do tema nos impõe o dever de evitar qualquer precipitação. E quando você falou Revista Espírita, né, que também está na Revista Espírita, é por isso que nós comentamos que essas obras elas não foram feitas com pressa. Kardec já visualizava, já sabia onde que ele ia chegar. Tanto no Céu e Inferno como na Gênesis, nós vamos encontrar praticamente a maioria dos artigos já publicados na base, né, que é o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns, e nos artigos da Revista Espírita. E muitas coisas ele deixa amadurecendo ali, quando ele não tem ainda uma certeza, quando a própria opinião dos espíritos se dividem, ele prefere colocar aquelas ideias como hipótese. Ele vai trabalhando paulatinamente para fazer, né, como ele fala, né? Cada coisa deve chegar a seu tempo para chegar com toda a segurança. São as obras mais maduras de Kardec, né? Ontem à noite eu estava lendo esse prefácio, vai, digamos assim. E eu tive um sentimento, na verdade. Ou seja, a própria introdução de Kardec, para mim, é uma prova, no certo sentido, de que houve adulteração. E ele já sabia disso. Tanto que ele tentou se cercar um pouquinho da questão. Mais para frente, a gente vai ler uma parte que isso me deixa com um sentimento muito forte a esse respeito. Quando a gente chegar lá, você me fala onde que é o ponto. Eu já até imagino onde que seja. Antes de entrar no assunto, pareceu-nos necessário definir claramente o papel respectivo dos espíritos e dos homens na elaboração da nova doutrina. Essas considerações preliminares, que afastam dela qualquer ideia de misticismo, constituem o primeiro capítulo, intitulado Caracteres da Revelação Espírita. Pedimos que se atenha com seriedade a esse ponto, porque, de certo modo, ali está o nó da questão. Nós comentamos isso na apresentação da Gênesis, que aqui Kardec mostra, ele, no meu ponto de vista, ele não está mostrando que ele fez, né? Ele também é, queria deixar claro o papel dele, né, no desenvolvimento da doutrina espírita. Não é isso. Do meu ponto de vista, quando ele coloca assim, pareceu-nos necessário, antes da gente entrar no assunto, né? Pareceu-nos necessário definir claramente o papel respectivo dos espíritos e dos homens na elaboração da nova doutrina. Aqui ele não está exaltando a ele está chamando a atenção de que não é só o espírito vir e falar as coisas para você, e você ser totalmente passivo. Um espírito vem e dita uma obra para você. Você não passa pelo crivo da razão, você não pensa, você simplesmente escreve e publica. Por mais, eu não estou. Olha, eu acho muito complexo, esse espírito fala coisa muito complexa, mas eu vou, mesmo assim, eu vou publicar. O que que o médium, nesse caso, estaria fazendo? Ele estaria abrindo mão do seu livre-arbítrio, da sua autonomia e da sua responsabilidade como coautor. Então, para mim, é exatamente esse ponto que o Kardec coloca aqui. Não é só os espíritos virem trazer informações, porque muitas coisas necessitam do conhecimento da ciência por nós, conhecimento dos assuntos, identificar a comunicação de um espírito em relação a outro espírito. Se uma verdade ela é dita por um espírito, ela tem que ser confirmada por outro espírito, e nunca por um médium só. Então, o Kardec
ele publica esse livreto, que é o capítulo que ele está pedindo que se atenha, né? Ele está pedindo que se atenha com seriedade a este ponto, porque, de certo modo, ali está o nó da questão. Ou seja, se você não entender esse capítulo, né, aqui está o nó da questão. Como é que você vai olhar o resto da obra se você não entender os caracteres da revelação, os fundamentos, o caráter dessa revelação? Tem muita gente que fala, esse capítulo do Kardec não foi muito feliz, porque, como está falando revelação, é uma coisa mística, né? Ao contrário, ele está desmistificando isso. Ele está colocando como uma revelação, como um trabalho dos espíritos e dos homens. A isso que ele está se referindo aqui nesse parágrafo. Tirando aquele pensamento teísta, né, que Deus chega e fala através do profeta, ou já fala diretamente com o profeta ali, né, e não, né? Então, o nota da questão, como ele coloca, está justamente aqui. Não obstante a parte que cabe à atividade humana na elaboração dessa doutrina, a iniciativa pertence aos espíritos, mas, mas ela não é formada pela opinião pessoal de nenhum deles. A doutrina é e só poderia ser o resultado do ensinamento coletivo e concordante dos espíritos, né? Porque a gente já falou sobre o controle universal do ensinamento dos espíritos, por vários espíritos, porque é um ensinamento coletivo e concordante. Somente com essa condição ela pode se dizer doutrina dos espíritos. De outro modo, seria apenas a doutrina de um espírito, e só teria o valor de uma opinião pessoal. Generalidade e concordância no ensino. Esse é o caráter essencial da doutrina espírita. A condição mesmo de sua existência, de onde resulta que todo princípio que não tenha recebido a consagração do controle de generalidade não pode ser considerado como parte integrante dessa mesma doutrina, mas como uma simples opinião isolada, cuja responsabilidade o Espiritismo não pode assumir. Aí eu fico me perguntando, será que essas obras mediúnicas e hoje estão esparramadas pelo movimento espírita e pelas salas de estudo das casas espíritas, será que elas passariam nesse controle que Kardec está colocando aqui? Essa coletividade concordante de opinião dos espíritos, submetida, além disso, ao critério da lógica, constitui a força da doutrina espírita e lhe assegura a perpetuidade. Para que ela fosse alterada, seria preciso que a universalidade dos espíritos mudasse de opinião e que eles viessem um dia dizer o contrário do que disseram anteriormente. Considerando que a doutrina tem sua origem no ensinamento dos espíritos, para que ela desaparecesse, seria preciso que os espíritos deixassem de existir. Isso é também o que fará o espiritismo sobre os sistemas pessoais que não tenham, como ele, raízes em toda parte. Essa parte me lembrou algumas comunicações do Erasto, certo? Dizendo que da parte da espiritualidade estava se tentando mudar os rumos do espiritismo. E Kardec sabia disso. Aquela carta que nós lemos no estudo do céu e inferno, quando Kardec vai consultar os espíritos, numa reunião mediúnica, ele vai perguntar aos espíritos sobre o resultado da publicação. Vocês lembram que o espírito responde que a maioria está na mão dos jesuítas, né? Eles passaram a comprar para ver se tiravam do mercado ali. Agora, se você seguir aquela comunicação, na verdade, são vários assuntos
esse é um dos assuntos que trata daquele documento, mas lá para frente, um pouquinho mais para frente, o Kardec vai perguntar o- se eles pensam em subtraí-lo, né, de alguma forma, né? O que que eles têm, o que eles queriam fazer, né? Literalmente, o Espírito fala, olha, se eles pudessem te eliminar, já tinham te eliminado há muito tempo, né? Então, você vê que o ataque é espiritual, o ataque também é de encarnado e desencarnado, né? Porque os encarnados são apenas instrumentos de uma espiritualidade também, né? É, não estou querendo dizer com isso que a gente tira a responsabilidade dele, não, ao contrário, né? Mas Kardec sofreu muitas pressões. Esses livros, o Evangelho, Céu, e Inferno e a Gênesis, é como eu falei, não foram livros apressados. Ao contrário, foram cautelosamente estruturados, porque o Kardec sabia, inclusive, o risco que ele corria. Nós vamos lembrar, quando nós fizemos o estudo da apresentação de um Evangelho, né, de uma carta que o Kardec, ele, antes até de escrever a Gênesis, ele já estava numa angústia e ele escreve, né, fazendo uma oração para Deus, né? Ele falou que se ele tivesse que ser extraditado de lá, da França, ele já tinha até um lugar para ir na cabeça dele, que era Locarno, né? A gente comentou isso. Então, ele se via na iminência também de ser perseguido, como Rousseau foi perseguido. Aí eu lembrei do La Châtre também, né? Ele não podia nem voltar para a França, né? Então, perseguições, né? O Kardec também pensava nisso. Então, quando ele foi construindo essas obras, ele sabia o que ele estava fazendo e fez muito bem feito. Vamos seguir mais um pouquinho aqui. O Livro dos Espíritos só viu o seu crédito se consolidar porque é a expressão de um pensamento coletivo geral. Em abril de 1867, completou seu primeiro decênio. Bom, nesse período, os princípios fundamentais, a partir dos quais sua base foi formada, foram sucessivamente completados e desenvolvidos em consequência do ensino progressivo dos espíritos. Nenhum foi desmentido pela experiência. Todos, sem exceção, têm permanecido de pé, mais vivos do que nunca, enquanto todas as ideias contraditórias que tentaram lhe opor, nenhuma prevaleceu, precisamente porque em todas as partes se ensinava o contrário. Esse é um resultado característico que podemos proclamar sem vaidade, já que nunca nos atribuímos seu mérito. Os mesmos escrúpulos tendo presidido a redação de nossas demais obras, permitindo-nos, com absoluta verdade, dizer, segundo o Espiritismo, porque estamos seguros de sua conformidade com o ensino geral dos Espíritos. O mesmo ocorre com esta obra, que, por motivos semelhantes, podemos apresentar como complemento das anteriores, com exceção, porém, de algumas teorias ainda hipotéticas, que tivemos o cuidado de indicar como tais e que devem ser consideradas como opiniões pessoais até que sejam confirmadas ou contraditadas, a fim de que não pese essa responsabilidade sobre a doutrina. Eu queria comentar aqui esse trecho que ele fala aqui, ó. Os mesmos escrúpulos, tendo presidido a redação de nossas demais obras, permitindo-nos com absoluta verdade dizer, segundo o Espiritismo. Eu gosto disso porque é o que a gente tem falado, né? Segundo a doutrina espírita, segundo a ciência espírita, segundo toda a teoria, toda a fundamentação, toda a prática que nós vivemos ali entre 1850 e 52 até 60 e pouco, que é a publicação do Livro dos Espíritos,
dos opúsculos, do Instruções Práticas e, finalmente, do Livro dos Médios. Toda aquela base doutrinária. Então, como ele fala, né? Permitindo-nos com absoluta verdade dizer segundo o Espiritismo. Quando fala segundo o Espiritismo, é segundo, né, a ciência espírita que foi trabalhada nesse período. Por sua vez, os leitores assíduos da Revista Espírita, encontrarão nela, na forma de esboço, a maioria das ideias desenvolvidas nesta última obra, conforme procedemos também com os livros anteriores. A Revista Espírita representa para nós um terreno de ensaio destinado a sondar a opinião dos homens e dos espíritos sobre certos princípios, antes de admiti-los como partes constituintes da doutrina. E aqui encerra a introdução à obra A Gênese e os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. Nós temos ainda agora a tarefa, né, para o nosso próximo estudo, entrar finalmente no primeiro capítulo, né? A Gênese, segundo o Espiritismo, primeiro capítulo, caracteres da revelação espírita. Olha, eu tenho uma dúvida. Pode falar. Quais, quais são, certo, os capítulos em que ele coloca as teorias como hipotéticas? Teorias? Hipotéticas. Ó, eu vou falar só uma, tá? Vou falar só uma. Aliás, nós já falamos isso num desses estudos que nós fizemos. Porém, nós não aprofundamos porque ainda não é a hora. Mas vocês, como pesquisadores, que são estudiosos, Livro dos Espíritos procura sobre instinto e inteligência. Lembra? Ele reabre essa questão aqui na Gênese. Uhum. Agora procura instinto e inteligência na Gênese. O que ele tinha fechado lá, mas fechado por quê? Fechado com a ciência, com o pensamento ali, ele falou, não é isso aqui. Só que ele vai desenvolvendo, Livro dos Espíritos, né? O início. Ele vai desenvolvendo, vai publicando artigos na Revista Espírita, vai estudando, vai comunicação daqui, comunicação de lá. Na Gênesis ele reabre esse assunto, né? Então, tem outras coisas, mas como eu falei, né? Aos pouquinhos a gente vai chegando lá. E é isso que é bonito de ver, né? Na construção do pensamento do Kardec. Porque ele vai questionando os espíritos. Ele vai questionando. Porque se você parar para pensar, não é um ditado, né? Eu acho que as pessoas não pararam para pensar nisso. Você recebe uma obra mediúnica como um romance. Você perguntou alguma coisa para o espírito? Você questionou o espírito a respeito de um local? Como é que é lá? Não, ele vem e conta uma história. Há uma passividade aí, né? Na própria comunicação psicofônica, o espírito vem e se manifesta, ele usa o aparelho mediúnico. O médium está questionando uma coisa? Não, o médium é só um instrumento. Agora, o dialogador, no caso de uma comunicação mediúnica, é que vai fazer a diferença. O Kardec era esse cara. Porque se deixasse eu perguntar as coisas para o espírito, eu só ia perguntar bobagem. A gente não ia ter doutrina espírita nenhuma, né? Agora, então, querer colocar o Kardec como um secretário dos espíritos, eu acho que não cabe aí, né? Secretário no sentido de que ele só recebeu. Não.
Você vê que os espíritos eles estão ali. Ele é que faz as perguntas. Porque quando as mesas começaram a bater, ele não esperou a mesa falar, olha, nós somos a alma dos homens que viveram aí. Não, ele pergunta, quem são vocês? O que que é, né? Quem é? Aí eles se identificam. Aí ele começa a fazer pergunta. E tem espíritos lá que respondem de forma brincalhona, né? Tem uns que não falam nada com nada. Ele vai percebendo isso aí. Aí ele fala: Ah, então assim como há homens inteligentes e moralmente evoluídos, esses que morreram, que são os que estão dando comunicação agora, são os mesmos, porque preservam a sua identidade, né? E ele começa a identificar. Então você vê, aí ele começa a fazer as perguntas. Aí você vê a diferença, né? Então, e o Kardec, na introdução, já no começo aqui, ele já deixa bem claro isso. É um trabalho conjunto dos espíritos e dos homens. Porque o homem ele não pode receber um ensinamento passivamente e aceitar aquilo, né? Como se fosse. Por isso que quando ele fala caracteres da revelação, que revelação? É uma revelação divina que você não pode duvidar. Foi Deus que falou com você e você não pode duvidar. Como espíritas, não vamos falar de Deus diretamente, vamos falar de um espírito. Não, foi um espírito superior. Ah, mas o espírito é superior, ele pode falar qualquer coisa que está certo, né? Não. Você tem que questionar. Por isso que outro dia eu estava falando sobre as comunicações que Kardec recebia na Sociedade de Estudos Parisienses de Estudos Espíritas. Ele recebia. Ele tem três mensagens de Jesus que ele fala que não é de Jesus, é apócrifo. Ele não aceita aquilo ali. Ele fala, não, o Espírito falou que era Jesus, mas daqui não tem cara de Jesus, não. Agora tem aquelas cinco que ele publica, e ele, por pudor, ele não fala diretamente que é, mas ele fala que o Espírito da verdade é Jesus, então é a mesma coisa, né? Mas ele, por pudor, mas as outras três ele não passa. Bem, meus amigos, minhas amigas, chegamos ao final do nosso estudo.